Boa noite! Boa noite a todos. Shalom, pessoal. Shalom. Shalom. Alô. Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Noé Convida. E é sempre uma alegria estarmos juntos neste espaço de sabedoria do Criador e união. Então, vamos iniciar com a querida participação de nada mais, nada menos, Noé. Cadê o Noé? Noé, por favor, Noé, vem você para cá, vem você para cá. Shalom, Noé. Shalom, pessoal. Olá, tudo bem, Noé? Tudo bem? Tudo muito bem. Noé, hoje nós estamos na Parashá Bechalar. É quando o povo sai do Egito e o mar se abre. O mar se abriu? Ah, isso eu entendo muito bem. Na minha época, o problema não era o mar abrir. Era ele não parar de cair lá do céu. É verdade, né, Noé? Caiu uma torrente de água. Mas agora, o povo atravessa em terra seca. Ah, pois é. Mas eu atravessei foi boiando. É verdade, né? Eles atravessaram cantando. E eu caminhei rezando para a arca aguentar. Pois é, não é verdade, né? Não deve ter sido fácil. E depois veio o maná, o pão do céu. Você já viu disso? Pão do céu? Ah, que coisa boa, hein? Comida do céu é muito bom. Na arca a gente teve que fazer um estoque mesmo. É verdade, né? Então, Noé, e o que essa Parashá ensina para nós hoje, hein, Noé? O que você acha? O que ela ensina para a gente, hein? Olha, a Gela ensina o seguinte: quando a gente confia no Criador, até o impossível se abre. Quando ele cuida do caminho, a gente atravessa cantando. Agora não mais boiando. Muito bem, não é verdade? Muito obrigado, então, Noé, pela participação. Noé que já passou por poucas e boas, né, Noé? É verdade. Imagina, né, atravessar o mar boiando. Muito obrigado, Noé. Muito obrigado pela participação. Se precisar, é só chamar. Muito bem, muito bem. Esse foi o Noé. Vamos agora aqui dar as boas-vindas. As boas-vindas, vamos ver quem está nos dando a honra de nos acompanhar nessa noite. Vamos ver quem temos aqui, quem está conosco. Vamos dar as boas-vindas aqui. Vamos ver, temos aqui o Ezequias, diretamente de Porto Belo. Bem-vindo, Ezequias. Bem-vindo. Temos também, diretamente aqui, de Brusque, o Beto e a Nete. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, diretamente de Brusque conosco. E diretamente de Itajaí, temos o Gustavo, a Geila, a Renata. Temos mais quem que está com a gente aqui, vamos ver, deixa eu olhar aqui, temos a Renata, diretamente de Itajaí, e O de Leandro. Florianópolis. Ah, o Leandro, muito bem, Gustavo, obrigado por me lembrar, o Leandro, diretamente também de Itajaí conosco, nos dando a honra. Temos aqui também de Florianópolis, capital, o Alisson está nos acompanhando, juntamente com a Jéssica também, muito bem-vindos. E aqui de Palhoça, temos também o Ricardo, ligadinho com a gente, a Dona Vera Lúcia. Dona Vera está com a gente também. Aí, Ricardo, shalom, muito bem-vindo. Temos também aqui a Dona Maria de Fátima, que está com a gente. Shalom. Pela honra. Shalom. Temos também aqui, diretamente aqui dos estúdios
dos estúdios do programa Não é Convida, temos a Ariana, temos a Esther e a Hanna também estão aqui ligadinhas. Temos também aqui o Misael Correia, juntamente com o Israel e a Clailde também estão ligados conosco direto aqui de Palhoça. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então, muito obrigado, gente, pela companhia. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E hoje nós temos sorteio. Temos novidade, uma novidade para hoje. Vamos ver, vamos trazer hoje exclusivamente aqui para o programa Não é Convida. Vamos ver se a câmera vai captar aqui a nossa novidade. Olha o que temos aqui. Uma bandeira de Israel. A bandeira aqui de mesa é uma bandeira de, na verdade, ela não é a bandeira de Israel, é a bandeira de Jerusalém. Vocês sabiam que, assim como Palhoça tem uma bandeira, né? Santa Catarina tem uma bandeira, o Brasil tem a bandeira Jerusalém, e Jerusalém, na Cidade Santa, também tem a sua bandeira. E é essa que está aqui nas minhas mãos. É uma bandeira de mesa, ela fica paradinha, ó. Vou colocar. Hã? Vai colocar aqui embaixo, aqui, ó, no escritório, ó, ela fica, opa, sumiu. Ela fica paradinha, ó, bonita, né? Muito bem, gente. Então, fechado? Aqui, ó, fechadinha. Aqui, ó, essa vai ser a sorteada, né? Essa aqui tá novinha. Tá novinha. Então, para participar aqui do sorteio, é muito simples. Você manda um Pix de apenas R$ 5, é um valor simbólico. A cada R$ 5, você ganha um cupom para concorrer à bandeira que nós vamos sortear no finalzinho do programa. Então, no finalzinho do programa, temos sorteio. O Pix é o bineinoa.sc@gmail.com. Vamos pedir para a produção colocar ali no grupo, a produção aqui. Produção, senhora Ariana, deve colocar aí no grupo para confirmar o nosso Pix. Então, gente, vamos então dar prosseguimento aqui ao nosso encontro. Vamos ver, agora nós vamos fazer, a gente vai fazer aqui, bom, a gente tem a leitura aqui para fazer, a leitura do versículo-chave, aqui da noite, o versículo-chave, que tem a conexão com a porção da semana. Tinha pedido para uma pessoa fazer, mas eu acho que ainda não chegou aqui, ainda não chegou online. Eu estou com Alisson. Oi? Jéssica. Eu estou aqui. Sim, Jéssica. Uhum. Tá ótimo. A Jéssica vai ler para a gente também aqui hoje os salmos. O salmo da noite, né? Agora a gente vai fazer a leitura do versículo, um versículo-chave. Aí, vamos ver, e quem pode ler para nós, aqui fazer a leitura do versículo da semana. Vamos lá. Então, o versículo-chave da semana, vou pedir para alguém ler para nós aqui, então. Vamos pegar alguém aqui da plateia, quem pode fazer a leitura para a gente do versículo-chave da semana? Olha que versículo interessante, hein? Quem poderia fazer a leitura para a gente? Quem gostaria de fazer a leitura? Posso ler? Pode sim, pode sim. Versículo-chave da semana. Disse o Eterno a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Baruch Hashem, muito obrigado, Dona Maria de Fátima. O versículo-chave, então, uma pergunta que Hashem faz para Moisés. Vamos ver o que isso tem de mensagem para a nossa vida. Hashem fazendo uma pergunta, o Criador perguntando para Moisés, por que você está clamando para mim?
Uau, imagine isso, né? Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Então, um versículo para ficar na nossa memória, o próprio Criador dizendo, dize aos filhos de Israel que marchem. Uau! Então, gente, agora eu gostaria de pedir aqui para o Gustavo. O Gustavo vai trazer aqui para a gente um resumo aqui da porção da semana. O Gustavo já está aqui ligadinho aqui conosco. E então, Gustavo, eu vou pedir para você fazer para a gente aqui, trazer então esse resumo da porção da semana. Mancha, muito obrigado novamente pela oportunidade de poder continuar aqui com a Paraxá. E vamos sim, com a ajuda de Deus, vamos falar sobre a Paraxá dessa semana. Vou projetar aqui para vocês a minha tela. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Graças a Deus. Vamos lá, então. As nuvens de Deus protegem Bené Israel no deserto. Então a gente viu que Deus tirou os judeus do Egito para levar para a terra de Israel. Tirou o povo de Israel, os filhos de Israel. E aí a Paraxá começa a falar que o caminho mais curto para lá, para a terra de Israel, é cruzar pelas terras dos Filistins. Mas a gente vê lá, né, Deus acaba conduzindo eles num caminho diferente, um caminho maior, ao redor da terra, não cruza pela terra. O caminho mais curto, né, pensou Deus. Talvez isso seja muito difícil para o povo de Israel. E quem sabe eles vão querer retornar para o Egito. Assim, se eles forem atacados pelos inimigos, vão ficar com medo e dizer, vão voltar para o Egito. E a gente vai ver lá na frente para achar que o povo teve um momento em que reclamou e diz, não, vamos voltar. Então, por essa razão, Deus guia o povo e leva eles pelo caminho mais longo através do deserto. Como Moshe e Bené Israel sabiam o caminho? Então, Deus, ele criou, fez nuvem, né, uma nuvem ir na frente deles. Era uma nuvem de dia que ela fazia sombra. E essa sombra, além de mostrar o caminho, protegia eles. E à noite, quando chegava o dia, acabava o dia, começava o sol, né, se ocultava, começava então as estrelas, a lua, dominar os céus. Deus fazia um milagre que havia uma troca então dessa nuvem para uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo, ela iluminava o caminho, iluminava, trazia luz para eles, né, para eles conseguirem enxergar naquele ambiente escuro, e ainda protegiam eles, davam proteção. Uma protegia no leste, outra protegia no oeste, e outra pelo sul. Uma nuvem como a outra, né, se estendiam no chão, formando como se fosse um tapete, e acabava suavizando o caminho deles. Então, não tinha altos e baixos, pedras, enfim. Essa nuvem, ela fazia com que o caminho ficava leve para eles. E a outra nuvem subia acima deles para proteger eles também no dia, com o calor tá muito quente aquele dia, então tinha essa proteção. Então Deus cuidava e guiava eles pelo deserto, tudo sob a proteção da Hashem. Que maravilha, né? E o faraó, então, ele vê que quando o povo saiu do Egito, eles ficaram lá e pensaram, olha, que erro que a gente cometeu, a gente deixou eles sair. E olha só, eles saíram e levaram todo o nosso ouro, a nossa prata, a gente deu presente para eles, eles pegaram seus animais, aqui quase tudo morreu, sobrou só daqueles animais, né, aquele povo lá do Egito que escutou as orientações de Deus e Moisés e acabou protegendo esse animal. Então, aqueles sobraram ainda que depois vão ser usados nas carruagens. E eles se arrependeram e pensaram assim, nós vamos ter que ir atrás deles. Vamos atrás deles. Vamos perseguir eles. Então, o faraó, ele juntou um exército junto com ele e seguiu em direção para acabar com os judeus. Se arrependeu da decisão de ter liberado. Então Deus ordenou a Moshe, diz a Bené Israel, em determinado momento, que caminhe de volta para o Egito. E aí o faraó pensou, talvez eles estão perdidos, não sabem para onde estão indo, é o momento, vamos lá e vamos guerrear com eles.
E olha que interessante, o próprio faraó, ele preparou a carruagem dele. A gente vê que a realeza, a nobreza, tem pessoas criadas para fazer isso, para preparar, seja a sua carruagem, ou enfim, os seus afazeres. Mas aqui o faraó, ele estava com um coração tão pesado aqui, que ansioso para perseguir o povo de Israel, para se vingar de alguma forma, mesmo depois de todas as 10 pragas que tinham acontecido sobre o Egito. Mesmo assim, ele mesmo preparou tudo que precisava, sua carruagem, cavalo, e se foram atrás deles. Quando os judeus olharam para trás, eles viram que o faraó estava vindo. Eles estavam cada vez mais perto, e estavam ao ponto de alcançar eles. E eles ficaram apavorados. Oh, o faraó deve nos levar de volta para o Egito, né? Talvez converter nós novamente para escravo. Ficaram em pânico, começaram a gritar. O que que vão fazer? Ou será que eles vão nos matar? Não sabiam. Então, começaram a rezar. Rezar e a clamar para Deus, para que salvasse suas vidas. Alguns do povo, né, os perversos começaram a se queixar, Moshe, Moshe, tu nos trouxe aqui para o deserto, depois de todas essas maravilhas que a gente viu, mas tu nos trouxe aqui para nos matar aqui, tu tirou nós de lá e agora estamos encurralados aqui, tá vindo o faraó com seu exército, vai destruir a gente. E o povo, então, de Israel, encurralado, à sua frente, então, começaram a ver, né, só tinha o mar na frente deles, só o Yam Suf, o Mar Vermelho, né, como a gente conhece. E então, se eles fossem voltar, vinha o faraó com o exército deles, 600 carruagens e homens para destruir. Se eles fossem para frente, tinha o quê? Só o mar. Não tinha mais nada, só água. Talvez, se eles fossem entrar, iam se afogar. O que vamos fazer agora? O que devemos fazer? Clamavam para Hashem, para Moisés. Então, Moshe escutou de Deus, Deus falou para ele, Moisés, ordena a Israel a seguir adiante. Sigam em frente. Vão para frente. Sigam adiante. Então, os judeus continuaram avançando. E os egípcios, né, que seguiam logo atrás. Mas, Deus fez mais um milagre para proteger eles. Que os egípcios estavam se aproximando, eles começaram a jogar flechas, disparar arcos, mas Hashem fez com que a nuvem que vinha protegendo o Israel que estava na frente deles fosse para trás. Dessa forma, essa nuvem acabou protegendo e atrapalhando as flechas que os egípcios estavam lançando. Ninguém ficou ferido. Então Deus protegeu os judeus durante essa travessia, toda pelo deserto, guiada por Moshe, mesmo quando o faraó e o seu exército estavam atacando eles. Assim, Deus teve a bondade e protegeu todos eles. Quando os judeus chegaram, né, diante do Mar Vermelho, Yam Suf, Moshe lhes ordenou, em nome de Deus, que sigam adiante, que Deus fará um milagre, fará o mar recuar. Entre grandes ondas, né, que estavam se quebrando naquela praia, o mar estava revoltoso, estava se estremecendo, as águas, né, balançavam bastante. Deus estava aguardando e queria ver se realmente o povo de Israel ele ia seguir adiante, ele realmente faria o que Hashem estava pedindo, se eles iam acreditar nele. Então, teve um personagem que é uma pessoa que é Nashon Ben Amidav. Ele era o líder da tribo de Judá. E ele não pensou duas vezes. Ele tinha total confiança em Deus. Era muito forte a confiança dele. E ele simplesmente fez o que Hashem falou. Foi em frente. Continuou andando em frente. Sem medo do mar, que tinha as ondas grandes. Continuou apenas andando. E os outros judeus que confiavam em Deus começaram a seguir ele também. Começaram a seguir o Nashon Ben Amidav. Foram adiante. Quando a água estava batendo no pescoço, Deus viu que ali tinha uma grande imuná, tinha uma grande fé. E aí recompensou. Ordenou a Moshe que estendesse a mão. Então, dessa forma, a água se abriu e criou caminhos no mar para que eles pudessem atravessar. E olha que interessante. O mar, então, ali onde se abriu, estava sob terra firme. E não é apenas abrir o mar em si, estava seco, eles nem sequer molhavam a sola do pé. E o Midrash fala aqui também, além de abrir esses 12 caminhos, uma para cada tribo de Israel, no mar de Yam Suf,
também todas as águas e todo o mundo se abriram naquele momento. Foi um milagre assim, tamanho todo o nosso mundo. Então, à direita e à esquerda de cada trilha, a água se congelou, formou como se fosse uma parede bem forte e um teto sobre a sua cabeça. Alguns midrashim explicam que fosse como se fosse um túnel assim de água. Então, toda essa coluna de água, que formava também esse teto, protegia eles das flechas dos egípcios. E Midrash fala que Deus também designou anjos especiais para proteger-se cada um dos túneis e cuidasse de Bene Israel, de todos os filhos de Israel, para que não sofresse nenhum dano e também não se faltava nada. Se ele estivesse cedo durante a travessia, ou se uma criança quer comer uma fruta, ali Deus fazia milagres para que nascesse uma árvore ali com fruta, ou se ele vertesse uma água para que ele pudesse tomar. E assim todos eles cruzaram são e salvo. E o que será que os egípcios fizeram? O faraó, vendo aquilo, olha só, mais uma maravilha aos olhos dele, ver o mar se abrir, as águas se abrir. Será que ele mudou de ideia, recuou? Capaz. Seguiu em frente, se aproximou do mar e começou a atravessar o mar de atrás dos túneis. Começou a ir junto. Aí Hashem fez um outro milagre, fez com que caísse granizos, carvões ardendo. Deus jogou sobre eles para confundir eles. Então, os primeiros soldados egípcios que entraram logo adiante ali, né, começaram a ver que a terra estava firme, de repente o solo começou a virar barro e aquele fogo caindo começou a esquentar aquela terra. O Midrash conta que começou a derreter, né, os cascos dos cavalos e eles começaram a ficar perdidos, em vez de voltar como os cavalos, as carruagens entravam cada vez mais adentro, balançavam, começavam a cair. Foi um show de terror para os egípcios. E aí eles viram que estava perdido. E começavam a gritar, vamos todos sair daqui, gritavam. Deus está lutando por eles. Mesmo se eles quisessem, eles não conseguiam sair. Quando o último judeu havia saído do túnel, do outro lado, então, os egípcios nesse momento estavam no meio do caminho, Deus ordenou a Moshe para estender a mão e fizesse que tudo voltasse ao normal. O mar voltou então ao normal, e acabou afogando todos os egípcios, suas carruagens, seus cavalos, tudo que estava junto com ele. Todos eles ficaram lá dentro das águas. Mesmo tempo, então, que os egípcios caíam nessa água, todos os egípcios que haviam ali permanecido no Egito também sofreram de certa forma. Também os mesmos que ficaram lá no Egito também tiveram um certo tipo de castigo. E tem várias opiniões, tem duas opiniões aqui, bem interessante, né? O que será que aconteceu com o faraó? Então, diz que o faraó foi o único que ficou ali vivo. Então, o Midrash fala que uma opinião é que ele foi o último, né, dos egípcios a cair, e aí teve julgamento com ele, tudo que ele fez de perverso contra o povo de Israel, Deus pagou na mesma moeda. Então, uns falam, o Midrash fala que ele ficou 50 dias ali aflito entre a vida e a morte, sendo castigado, porque ele também zombou de Deus. Ele falou, quem que é Deus que eu devo escutar? Então, assim, Hashem mostrou para ele quem que era Deus. E tem uma outra opinião, fala que Hashem fez esse sofrimento, mas não deixou ele morrer. Deixou ele, então, sair vivo, salvou ele, porque viu que ali ele se arrependeu, porque o faraó gritou também, quem entre os poderosos é como tu, Deus? Né? Ele reconheceu que Deus era o poderoso e não tinha ninguém como ele. E aí, então, fez Teshuvá e Hashem salvou ele para que ele também pudesse falar de tudo que ele viu e testemunhar. E a explicação continua dizendo que ele foi até uma cidade chamada Nínive, onde mais tarde, então, ele tornou-se rei e fez com que todo o povo fizesse Teshuvá e se arrependesse e voltasse para Deus. Essa é uma das opiniões. O povo de Israel, vendo todas essas maravilhas, então um cântico muito bonito para Deus, um cântico de agradecimento a Deus. Então, nesse dia, então, que os egípcios se afogaram, era o 7º dia em que os povos judeus saíram do Egito. A Torá ordena, então, os judeus que celebrem, né, esse 7º dia de Pessah como Yom Tov, um dia que eles também não trabalham. Então, esse dia é marcado, então, com a data de libertação do povo de Israel do Egito. Quando o povo de Israel, então, viu todas essas maravilhas, todos esses milagres, e o castigo que foi dado para os egípcios, depositaram sua confiança mais forte ainda em Deus e Moshe. Dessa forma, eles sentiram que deviam cantar e cantar um cântico, o cântico de louvor para Deus.
Ainda na margem, assim, do Mar Vermelho, do Yam Suf, o povo de Israel se tornou ainda mais rico. A gente viu que eles saíram com muitos presentes, com muita riqueza, né? Mas o faraó montou seu exército e ali também tinha muito adorno, né? Nas suas carruagens de ouro, prata, pedras preciosas. Deus fez um milagre, fez com que todos esses ouro, essa riqueza se arrastasse até a margem, né? Até como fosse a praia ali do Mar Nyansan. E aí eles puderem pegar, recolher todos esses tesouros e se tornar mais rico ainda. Pajá continuou falando e ensinando para nós. Em seguida, os judeus eles continuaram viajando pelo deserto até chegar ao Monte Sinai. Ali Deus, então, entregaria a Torá no Monte Sinai. Que esse é o principal motivo pelo qual ele libertou eles do Egito, para entregar a Torá no Monte Sinai. Mas Deus quis colocar eles à prova novamente, para ver se eles confiavam nele e mereciam receber sua preciosa Torá. E uma prova dessa aconteceu em Mará, que é no caminho para o Monte Sinai. Quando o povo, então, de Israel chegou lá em Mará, aquela água que eles tinham lá não era uma água gostosa para beber, ao contrário, era uma água amarga. Mará significa amarga, que eu pesquisei. Então, a Torá chama esse lugar porque essa água era amarga. Por isso, então, o povo de Israel tinha estado procurando água e não achava nenhum poço durante 3 dias. Não tinha encontrado nada, além essas águas amargas. Deus pôs, então, Israel à prova. Será que eles iam protestar, reclamar, ou eles iam confiar a Deus e começar a rezar? A maioria do povo não protestou. Mas tinha aqueles perversos lá no meio que começaram a protestar e se queixar. O que vamos beber? Deus promete a Moshe, vou realizar um grande milagre. Olha só, eles já tinham visto tanta coisa, né? Então, cadê a água? Aqui tá tudo amargo. Então, Deus fala para Moshe, Moshe, vou fazer um milagre para Bene Israel. Pega um ramo de uma árvore que eu vou lhe mostrar, coloque na água. Assim, Moisés fez conforme Deus mostrou para ele, e aquela água, então, virou uma água boa para eles tomar. Então, ali eles tinham água doce para tomar, o suficiente para eles, suficiente para todo o seu rebanho, todo o seu gado. Esses perversos ali, então, viram um grande Hashem, fizeram techuvá, se arrepender por estar reclamando. Também, em Mará, Deus deu ao povo de Israel alguns mandamentos da Torá. Ainda que esses não tinham recebido a Torá, eles já estavam recebendo alguns mandamentos e começaram a observar a Torá. Uma das mitzvot que eles aprenderam ali foi guardar o Shabat. Um mês depois de eles deixar o Egito, o povo de Israel viu então que eles já tinham consumido toda a matzá, aquela massa que eles tinham preparado, tinha acabado. Eles estavam no deserto, lá no deserto não tem pé de árvore, não cresce vegetação. O que eles iam comer? Então eles começaram, então, dessa vez, todos os de Israel a protestar. Será que talvez nos trouxerem para o meio do deserto para deixar nós morrer de fome? Falaram para Moshe e Arão. A gente quer pão, a gente quer carne. Então, opa. Deus, então, anuncia, né, através de Moshe e Arão, que vai dar alimento para todos eles. Vocês estão pedindo pão? Então, Hashem também vai dar pão. A carne, eles tinham tanto rebanho, por que eles queriam carne? Não estavam querendo poupar, talvez, o rebanho deles? Então, achando nesse ponto, ele ficou um pouquinho aborrecido, mas atendeu o ponto deles. Deu a carne, mas só que não ali. Durante o dia, eles iam ter tempo para preparar ela. A carne ia chegar um pouquinho mais tarde. Então, nesse dia, no dia seguinte, quando os judeus acordarem, olharem para o deserto, o que será que tinha ali? Diz que tinha grãos brancos e brilhantes. Havia caída do céu durante a noite. Um olhava para o outro e perguntava, o que é isso? O que é isso? E aí Moshe explicou para eles, isso é comida que veio dos céus. Deus mandou para vocês. De agora em diante, todos os dias que vocês acordarem de manhã, o solo vai estar coberto desse alimento. Então o povo de Israel experimentou, viu que ela era gostosa, deliciosa, era doce, algo como nunca tinham experimentado na vida. Chamaram esse alimento de man, que é o maná. Então Deus ordena que também ensina que cada família, cada pai da família, o chefe da família, deve pegar um homer, que é uma medida. E essa medida era exata para aquele dia. Não podiam pegar nem a mais, nem a menos, deviam pegar o suficiente para aquele dia. Confiar em Deus que no próximo dia ia ter novamente.
também Moshe ensinou para eles fazer a bênção de agradecimento pelo pão. Então, todas as manhãs, quando o povo de Israel acordava, o que eles encontravam? Maná. Na frente das suas tendas, para aqueles que eram os mais justos, como o Midrash conta, ou um pouquinho mais longe, eles tinham que caminhar um pouco mais para encontrar o maná para aqueles que não eram tão justos. E assim, eles encontravam o maná diariamente. Aquele que talvez não conseguisse recolher, um homem aproximado, Deus fazia um milagre que sempre tinha a quantidade certa. Se fosse a menos, ficava mais. Se fosse maior, diminuía na quantidade exata. O maná, o Midrash nos conta que ele tinha um gosto delicioso. Qualquer sabor que tu imaginasse, tu sentia. Fosse, por exemplo, uma criança, colocasse na boca, pensava, eu queria sentir o gosto de mel. Ele tinha esse sabor. Eu queria sentir o gosto de uma maçã. O maná tinha esse sabor. Assim eles faziam. Era algo fora da nossa realidade que a gente poderia encontrar hoje. O chefe falou para Bene Israel que não é para guardar o maná de um dia para o outro. Eles tinham que trabalhar neles a confiança que todo dia Deus ia mandar mais sustento para eles, mais alimento. E a Paraxá nos mostra que dentro deles teve dois malvados que criaram mais problema, Datã e Avirã. Mesmo Moshe tendo falado isso, né, que todos deviam aumentar sua confiança em Hashem, Datã e Avirã foram lá e guardaram um pouco mais. E ele acabou estragando e ele não ficava de um dia para o outro. De um dia para o outro ele ficava com uma dor horrível, não dava para nem chegar perto. Então Moshe ficou aborrecido que eles fizeram isso, não confiaram em Hashem. Deixaram um alimento tão precioso como o daqueles se estragar. Quando chegou sexta-feira, que era a véspera do Shabat, algo aconteceu. Todo mundo que recolheu um homem, ele dobrou de tamanho. Ficou o dobro do costume. Eles chegaram em casa e viram que estava duplicada a quantidade. De 1 virou 2. Então eles foram para Moshe perguntar: Moshe, olha só o que aconteceu, eu recolhi um, agora cheguei em casa e tem o dobro. E aí Moshe então ensina para eles sobre o Shabat, que no Shabat, no sábado, não ia cair o maná para eles, mas sim ia cair a porção de sexta que já ia ser para o sábado. Então sábado eles não iam precisar levantar e buscar pelo maná. Então toda sexta-feira eles iam receber uma porção dupla. E isso ia durar até o final do Shabat. Deus também ordena para que Moshe ele guardasse um pouco de maná num frasco para as futuras gerações saber o gosto que esse alimento tinha que eles comiam lá no deserto. O povo de Israel, então, se encontrava agora num outro lugar do deserto, onde também não havia águas. E eles estavam novamente com muita sede. Então, os tzadikim começaram a falar com Moisés: olha, será que Deus está ao nosso lado? Por que nos está faltando água? Então Deus disse para Moisés: eu vou fazer algo maravilhoso. Pega seu cajado, bata numa pedra que eu vou te mostrar, e aí vai ter um milagre. E assim Moisés fez como Hashem havia dito. Pegou seu cajado, bateu numa pedra, e um grande milagre aconteceu, brotou água daquela rocha. E aí todos viram que a maravilha de poderem beber e se saciar com essa água em abundância. E olha só que interessante, o Midrash nos fala que essa rocha, esse manancial que acompanha eles, manancial de Miriam, Deus fez isso no deserto, sempre essa água em mérito da irmã de Moshe, que era uma grande justa. Então, desde todo o tempo que eles estavam no deserto, sempre essa água acompanhava ele. Durante a vida de Miriam, sempre teve esse poço de Miriam que acompanhou eles. Será que agora acabou todos os problemas? Estão no deserto, eles têm o maná, tem as codornas, no final do dia também para eles ter carne, né, as aves lá. Tem o poço de Miriam para dar uma água saborosa, deliciosa para eles, fresca. Sempre quando que eles estão viajando, caminhando, vai ter que a água acompanhando. Será que está tudo bem? Aí aparece o Amaleque. O Amaleque aparece para fazer uma guerra contra eles. Aí o Midrash pergunta o seguinte: todos os povos ouviram as grandes maravilhas que Deus tinha feito para tirar eles do Egito. Escutaram sobre as 10 pragas, escutaram sobre o mar de Ansaf se abrindo, o que aconteceu com o faraó, o que aconteceu com o exército do faraó. Então eles estavam tremendo de medo, eles tremiam de medo. Mas tinha um povo que não tinha esse medo. Eles estavam até desafiando Deus. Não temiam Hashem.
Quem que é esse? Amaleque. Amaleque, ele era o neto do Esaú. Ele era filho do Elifaz, que era filho do Esaú, com a concubina Tiná. Então, o Tiná o Elifaz, né, eles tiveram um filho, e esse filho se chamou Amaleque. E Amaleque, desde criança, cresceu escutando as histórias de uma versão errada sobre o que aconteceu com Jacó e Esaú. Então, ele criou um ódio muito grande dos judeus. E um ódio muito grande, assim, até de Hashem. Então, os amalequitas escutaram que Deus estava protegendo eles, fez todas aquelas maravilhas, e não tiveram nenhum momento medo, não temiam Hashem. Mesmo assim, as outras nações não ousavam atacar o povo de Israel. Mas os amalequitas pensaram, nós vamos atacar. Se prepararam suas espadas e foram de encontro ao povo de Israel. Vamos fazer guerra contra eles. Então, Moshe diz ao seu aluno Yeshua, os amalequitas, né, pensam que vão vencer para nós. Os antepassados, né, que ele sabe, ele foi abençoado por Isaac com as palavras, tu ganharás a guerra. Então, a força, a guerra de batalha estava na mão deles. Mas, Hashem escutava sempre a oração e a prece do povo de Israel. Aí estava a sua força, as orações que eles faziam para Hashem. Então, Yeshua juntou um exército dos tzadiks, dos grandes sábios, e esses foram para a guerra contra os amalequitas. Eles iam fazer guerra, será que Moisés ia ficar de uma forma junto com o povo, né, se envolver? Não, ele subiu junto com seu irmão e seu sobrinho no monte, e lá eles fizeram jejum e rezavam para Hashem. Ele se sentou então numa alta pedra, onde conseguia observar e rezar para Hashem, pedir para Hashem salvar o povo de Israel. E quando Hashem escutava as preces deles, eles estavam ganhando a guerra. Agora, depois de batalha, durante o dia de tanta batalha que estavam fazendo, Moshe estava cansado e estava com os braços erguidos para cima. Começou, né, a enfraquecer, querer baixar os braços, o povo começou a parar de rezar, começar a perder a guerra. Aí o Midrash fala, né, conta também que Arão e Hur, o sobrinho dele, ajudaram Moshe a manter os braços dele erguidos para cima, rezando para Hashem, e assim Hashem novamente escutou as preces deles e concedeu a vitória sobre os amalequitas. E os amalequitas perderam a batalha, voltaram ao seu país. Deus disse a Moshe, quando os judeus, né, se estabelecerem lá na terra de Israel e tiver o seu primeiro rei, a primeira tarefa deles é lutar contra os amalequitas. Deus falou, todos os reis judeus devem combater eles até que toda a nação seja destruída. Hashem jura, aqui nessa paraxá, que ia ajudar a aniquilar os amalequitas, pois são uma nação de reprobos, são uma nação que não teme Hashem. Então a paraxá termina dessa semana mostrando uma vitória para o povo de Israel sobre os amalequitas. A primeira batalha que eles fazem depois de sair do Egito, já com vitória, e Deus escutando as preces deles, dando força, dando sustento, dando todas as bênçãos que eles precisavam para ficar no deserto, num lugar que a gente sabe que não nasce vegetação, não tem rios de água, não tem vida, apenas areia e o infinito, né? Deus dando conforto para eles naquele calor, protegendo com as nuvens, de noite dos perigos com coluna de fogo. Então o povo começou então a sua jornada pelo Egito com a bênção e a proteção de Deus. E assim que nós tenhamos uma semana sempre com a proteção de Deus e a bênção deles. Amém, Baruch Hashem. Muito obrigado, Gustavo. Que tenhamos, sim, uma semana com proteção do Criador. Maravilha. Muito obrigado, Gustavo, por trazer para a gente aqui esse estudo maravilhoso aqui, né? Resumo aqui da Paraxá. Deixa lá, uma Paraxá incrível que narra a saída do povo, é a travessia do mar. Lições muito importantes para a gente. E lembrando, nós temos, então, hoje, estamos sorteando a bandeira de Jerusalém,
Parece que é a bandeira de Israel, mas essa é a bandeira de Jerusalém. A bandeira que você consegue deixar ela aqui no seu escritório, ela fica de pezinho, muito bonita. Então, para participar, é só mandar o seu Pix simbólico para o bineinoa.sc@gmail.com, que está ali na descrição do grupo. Bom, e agora vamos ouvir, então, a... Oi? Ah, sim. A produção está me lembrando aqui que o valor é R$ 5, gente. É simbólico, apenas a cada R$ 5 você ganha um cupom para concorrer, então, à bandeira, que nós vamos sortear logo no finalzinho do programa. Vamos ouvir agora, então, a pergunta da semana. Vamos ouvir a pergunta da semana. Vamos ver quem fez para a gente a pergunta desta semana. Então, está no ar o quadro Pergunta da Semana. Opa, vamos lembrar aqui. Todo estudo comece com uma boa pergunta. Ei, vamos conferir a pergunta da semana. Shalom, pessoal! Gostaria de perguntar essa semana como agradecer mais mesmo quando as coisas não estão fáceis. Shalom, pessoal! Gostaria de perguntar essa semana como agradecer mais mesmo quando as coisas não estão fáceis. Então, Jonathan, desculpa, tá mudo para nós. Opa, muito obrigado, Gustavo. Então, ouvimos agora, né, a pergunta da semana. Muito obrigado a Sheila, que mandou para a gente a pergunta da semana. Como ser mais grato? Como agradecer mais quando tem um mar diante da gente, um mar turbulento, faraó atrás? Como ser mais grato nessa situação? Realmente é um desafio para nós. E vamos, então, aqui fazer um pequeno estudo. E logo vamos ouvir também um salmo e vamos fazer o nosso sorteio na finalização aqui do nosso programa. Então, gente, nós estamos trazendo uma série de estudos do Ponteiro de Sabedoria, baseado nos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. Ele traz para nós ensinamentos muito profundos, conectando a paraxá da semana, a porção da semana, e ensinamentos que nos fazem, que traz para a gente um crescimento espiritual, a gente enxergar a porção com uma profundidade e uma aplicação aqui prática para a gente. Sempre temos essa pergunta, a gente sempre gosta de colocar essa pergunta aqui em perspectiva para nós. Por que estamos aqui? Por que a gente está nesse mundo? Qual o nosso propósito, nossa função aqui? Isso sempre devemos ter realmente aqui em mente, todos os dias, para que nós possamos organizar e guiar a nossa vida para justo cumprir esse desejo do Criador. Ele nos colocou aqui porque nós somos necessários. Você é necessário estar aqui e o mundo não poderia existir sem você. Deus coloca cada pessoa no seu lugar, cada pessoa é uma peça importante, tem uma função totalmente, que é impossível o mundo continuar sem você na sua função. Então, cada um tem uma missão muito importante. E o desejo do Criador, de acordo com a Hassidut, é ter uma morada aqui nos mundos inferiores.
Como assim uma morada? O mundo não é um acidente, ele foi criado como um jardim aguardando pelo seu jardineiro. A missão aqui do Mirai Noah é garantir, então, que esse tecido da civilização, e a economia, a moralidade, as leis aqui desse mundo, elas estejam em harmonia com a vontade divina. Elas estejam conectadas com o Criador. Isso é criar uma morada para Deus aqui no mundo inferior. Então, gente, não é uma fuga do mundo, a gente não foge, muito pelo contrário, estamos aqui para consertá-lo, para aparar, fazer a poda, plantar novas mudas, cultivar esse mundo. Essa é a nossa missão, porque nós estamos aqui. E aqui a gente tem nessa porção uma crise, um mar vermelho. O que isso tem de conexão aqui com a gente, com o nosso dia a dia? A Paraxá conta esse clímax da história. A libertação, o mar em frente, acontece algo maravilhoso, mas o mar representa esse turbilhão de pensamentos que invade a nossa mente, pensamentos mundanos que tentam aqui inundar a nossa cabeça. O Egito não é só aquele lugar lá do mapa, como já vimos, Egito significa Mitzrayim, aperto, é um aperto mental e espiritual. Egito é aquele lugar da idolatria, das religiões do ser humano, é onde onde o povo estava, onde nós estávamos também, e eles precisavam sair, ser libertos daquele Egito, daquele lugar de aperto, de consciência curta, de coração endurecido. E aí, muitas vezes, acontece o mesmo dilema conosco com o que aconteceu com o povo. Eles estavam encurralados. De um lado, o mar, esse turbilhão de pensamentos, e do outro, o Egito, que a pessoa tinha saído. E aí, o que faz? O que se faz nessa situação? O Rebbe traz para a gente um comportamento, que também é um diagnóstico da nossa alma, do sentimento daquelas pessoas naquele momento. Uns entraram em desespero. Eles queriam se atirar no mar, mas não para atravessar. Um pensamento de desistência, um pensamento suicida, Deus nos livre. Querendo, não, eu vou morrer aqui, o faraó vai me matar sem esse mar, então eu vou me atirar aqui mesmo. Aí Deus diz, não temais. Outros já pensaram, vamos voltar para o Egito, vamos voltar lá para a submissão aqui à impureza, vamos voltar lá para nosso antigo lugar. E aí Deus diz, não volteis lá para o Egito, nunca mais volteis, está escrito para o Egito. Outros, não, então vamos aqui lutar, nós mesmos temos que lutar aqui contra essas pessoas, vamos acabar com eles. Esse aqui é aquele ego que acha que a própria força da pessoa vai conseguir. Aí Deus diz, não vai ser necessário lutar, Hashem lutará por vocês, Moisés falou. E outros que, incrivelmente, começam a rezar e a clamar, mas sem nenhuma atitude. Lembra o versículo-chave que nós mencionamos? Eu vou pedir aqui para... Vou pedir depois para a gente reler aquele versículo aqui no final. Por que clamas a mim? Hashem falou para Moisés. Tem horas que a gente precisa, de fato, agir. E aí Deus falou, né? Calai-vos. Haja. E a quinta via, então, que o Rebbe traz para nós, que é justo que Deus coloca na sequência do versículo, diga ao povo que marche. Então, essa mitzvah, esse comando, essa ordem que Hashem deu para Moisés,
marchem, sigam em frente. A gente precisa, de fato, colocar a nossa fé em ação. É o que o Rebbe explica, que a fé é superior a uma oração paralisada. A pessoa fica rezando, 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 mas não toma nenhuma atitude. Então, as duas coisas combinadas, a oração e a ação. E o catalisador é justo aquele que o Gustavo falou para a gente, né? Nachshon ben Aminadav. Ele pulou na água antes do milagre, só que ele não foi como aquele suicida, ele foi justamente porque ele acreditava que Deus iria ampará-los, ele estaria com eles naquela situação. E ele pulou na água com tudo. Então, o mar, ele não se abre para quem espera, mas para quem avança. Então, e foi justo, o Midrash fala que Nachshon já estava com água no pescoço, foi quando o mar se abriu. Quer dizer, né, que esse serviço divino, ele exige da gente esse passo inicial que desafia até essa lógica natural. Hashem, com certeza, está com a gente. Esse é um pensamento que vai além. Então, existe a crença, a emuná. Eu acredito que Deus existe. Só que até um ladrão, existe uma história, né, que um ladrão, ele rezou para Deus ajudar ele a abençoar no próximo furto, no próximo roubo. Ele tinha fé em Deus. Só que é uma fé em algo, numa situação incorreta. Até um ladrão, então, ele pode rezar antes de roubar, né? Agora, o bitachon, a confiança, é algo que ele vai além. Eu confio que Deus provê agora. A pessoa fica tranquila, eu confio em Hashem e ela vai em frente. Essa foi a atitude do Nachshon ben Aminadav, quando ele pisou na água, mesmo o mar revoltado, os faraó atrás, ele foi e prosseguiu. Quando estava com água no pescoço, Hashem foi com ele, colocou a mão e o mar abriu. E o maná, ele também traz essa lição para a gente de confiança. Por quê? A gente viu que o maná não podia pegar uma porção maior, estragava. Hashem mandava o pão do céu, era como as sementinhas, como está aqui na foto, né? Umas sementinhas pequenininhas, branquinhas. Uma pessoa tinha que confiar que a fonte, o nosso sustento, é o Criador. Então, se faz aquela brahá, aquela bênção do pão, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra, e nessa época o povo falava que dá o pão do céu. Caía do céu para eles. Então, o esforço do ser humano, ele é o recipiente. Mas a bênção, a fonte da bênção, vem de Hashem. A gente vê nessa porção um outro episódio do Amaleque, aquele confronto sem propósito. De repente, eles atacaram o povo, e eles atacaram aquelas pessoas mais fraquinhas que estavam para trás. Ficaram para trás ali do grupo. Estavam mais desgarradas, mais atrás. Amaleque os atacou. Isso fala para a gente que a gente deve sempre estar junto. Estar junto, estar unido, estar em comunidade, onde um ajuda o outro. E o Amaleque, ele vai em cima para esfriar a pessoa. Se a gente está entusiasmado, se a gente está buscando a Hashem do fundo do nosso coração, está junto, o Amaleque, ele não consegue nos atingir. Ele vai lá, ele foi naqueles que estavam mais retardatários, mais fora do grupo. Então, eu gostaria de trazer rapidamente aqui para a gente algumas ferramentas de prática que estão conectadas aqui com a Paraxá, a ação diária, né? O Kitsur Shulchan Aruch, um código de leis, ele traz para a gente, nos primeiros capítulos, algumas coisas para a gente fazer para nos preparar para essa jornada
travessia do mar, com algumas ferramentas para a gente se defender também do Amaleque. E tudo começa com a higiene da alma. Higiene da alma, alguém já ouviu falar sobre isso? Mas o Kitsu Shuranaruto, no primeiro capítulo, ele nos fala que a gente tem que despertar, ele fala do despertar do leão. O despertar do leão. Então, existe um princípio que antes mesmo de a gente sair da cama, a gente vai dormir, a nossa alma, ela vai descansar, ela sobe para mundos superiores, e até mesmo a gente experimenta uma partezinha ali, uns 60 avos da morte. Os sábios falam, está escrito no Talmud, enquanto a gente está dormindo. E quando a gente desperta, o Shulchan Aruch fala para a gente ter um princípio em mente, antes de fazer qualquer coisa. Shivit Hashem Lekidit Tamid. Eu tenho posto o eterno sempre diante de mim. Esse é o pensamento inicial, onde começa, então, a higiene da alma, quando ela retorna para o nosso corpo completamente. Um pedacinho da alma foi. Então, o despertar do leão é justo esse chamado para a ação. Igual o Nachshon ben Aminadav, que ele não só ficava rezando, mas ele também agiu para o serviço do Criador. Então, essa vitória da alma sobre essa inércia ali do corpo, sobre aquele que quer voltar para a cama, quer fazer... Bom, então, primeiro pensamento, reconhecer que a alma foi devolvida, e a gente vai fazer aquela oração, Modeh Ani. Modeh Ani, Lefanecha, Melechai Vekayam, Shehezarta Binishmati Bechemlar Abaem Natecha. Sou grato a ti, o revivo eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A gente vai limpar a nossa alma, e depois a gente vai fazer uma lavagem das mãos. É uma lavagem simbólica, que ela remove as impurezas espirituais da noite. Então, a declaração é que as mãos serão usadas, Deus nos livre, né? Não para coisas profanas, mas para a justiça, para a bondade. Então, a gente faz a lavagem. Então, a lavagem das mãos, quando se acorda, como é que é feito? Você pega a canequinha com água, pode ser uma caneca, um copo, e a gente enche, segurando na alça com a mão direita, enche, a menos que a pessoa é canhota, ela segura primeiro com a mão esquerda. A gente vai encher, depois ela passa para a mão esquerda, e você derrama sobre a sua mão direita, depois troca de mão, derrama sobre a esquerda, de novo direita, esquerda, direita e esquerda. Essa lavagem, ela segue essa fórmula, porque aqui existe algo cabalístico aqui. A gente sabe que a direita, ela tem a ver com o lado do Hesed, da bondade. A direita com a Gevurah, com a severidade. Então, por isso que a gente sempre segura aqui, ó, com a direita, só que a severidade, ela vai servir ao lado da bondade primeiro. Por isso que a gente enche com a direita, a ação com a direita, a mitzvah com a direita, depois passa para a esquerda, para ela lavar a sua mão direita. Para que a Gevurah, ela vai servir primeiro a bondade, e depois o vice-versa. A menos que a pessoa é canhota, a gente troca. Tá bom? Então, encheu aqui primeiro, depois assim, 3 vezes, alternado. Isso aqui quando acorda de manhã, ou se a pessoa vai ao banheiro, faz suas necessidades, né? Também pode fazer essa lavagem. Então, você faz essa purificação, e aí a gente pode, então, fazer a nossa oração e nos preparar para um dia de trabalho. Então, despertar do leão é aquela libertação dessa limitação pessoal. É como se a gente tivesse ali a saída do Egito. A oração e o preparo
É a travessia do mar aqui, do mar diário. E lá, quando a gente vai para o trabalho, vai para as nossas atividades, é a nossa coleta do maná. E aí temos algumas armas, algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para nos prevenir também dos ataques do Amaleque. A gente está protegido. É uma das coisas que a gente já viu, estar sempre unidos com a comunidade, porque o Amaleque, ele ataca quem está mais fraco. É quem estava junto lá com a nação, com o povo, com a comunidade, não foi atacado. Infelizmente, aqueles que estavam desgarrados, o Amaleque acabou conseguindo ceifar muitos deles. Então, usar o Terlim. Terlim é uma arma poderosa, uma arma de luz. Os salmos. Sugestão, a gente está no nosso trabalho. Salmo de gratidão. Não foi perguntado aqui hoje. Salmo número 100. Providência divina, 145, que é o Ashrei, Yoshevei Terra. E o 150, um salmo de louvor. E sempre a gente colocar, se possível, sempre colocar a sua moeda ou fazer aquele pix para Tzedaká, ou moedinha na sua caixinha de Tzedaká, fazer alguma coisa. Porque isso aí ele quebra, justamente, né, um egoísmo ou alguma, Deus nos livre, alguma coisa ruim que possa vir a Tzedaká, livra da morte. E ela faz o nosso dia começar de uma maneira que a gente está com a nossa, a gente pega o nosso recipiente, o nosso vaso, a gente faz um recipiente para as bênçãos divinas, né? Manter o calor espiritual contra esse esfriamento que pode vir com os amaleques durante o dia. Então, gente, se a gente viver com o despertar do leão, colocar que Hashem está diante de nós, agradecer, modei ani lefanecha, agradecer a Hashem, mesmo na dificuldade, né? Agradecer ao Criador logo de manhã, atravessar o mar, fazer nossas orações, atravessar aquele mar, saiu já do Egito, atravessou o mar, a gente vai com certeza se preparar para colher o nosso maná, e que é justo, né? Fazer a jardinagem aqui do mundo, mesmo no nosso trabalho, a gente pode fazer as coisas em prol do céu, em prol de uma causa maior. E aí, a gente está, de fato, cumprindo o nosso propósito aqui. Então, conclusão, seja como o Nachshon na sua geração. Mergulhe na sabedoria, né? Traduza isso em prática, ação, né? E cumpra o nosso propósito. Não esperar o mar se abrir, mas já começar a andar. Então, peraí, em hebraico aqui para mim, eu me dou um pouquinho melhor. A Hashem falou para Moisés, vá e salve, e marche. Vamos marchar, gente. Vamos prosseguir, vamos caminhar, que a Hashem está conosco, o mar se abre, e a gente vai chegar no nosso objetivo de cumprir a nossa missão, aquilo pelo qual a Hashem nos trouxe aqui para esse mundo. Baruch Hashem. Muito bem, Baruch Hashem, então. Espero que vocês tenham gostado aqui da mensagem do Rebbe. Né, o Rebbe traz para a gente esses insights aqui, eu só estou trazendo para nós, né, esse conhecimento, que a gente possa, então, gente, marchar, prosseguir, confiar no Criador, que Ele está com a gente, o mar se abre, a gente prossegue, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, rumo à nossa missão, ao nosso propósito, para viver uma vida realmente de significado, uma vida que tenha profundidade, né, uma conexão com aquele que nos deu justamente o ar que a gente respira, a nossa alma, isso que traz um profundo significado para a gente. Bom, então, antes da gente fazer o sorteio, eu vou pedir aqui, então, vamos fazer aqui a leitura, eu vou até pedir aqui para não repetir o versículo,
Temos aqui também o Augusto, que está com a gente. Muito bem-vindo, senhor Augusto. Augusto aqui, Obrigado. diretamente da cidade de São José, é isso, né? É São José ou é Florianópolis? Isso mesmo, São José. São José? Isso. Tá dando para me ouvir? Sim. Diretamente de São José? Então, eu vou... Um minutinho só, gente. Eu vou pedir aqui, então, aproveitar que o Augusto está com a gente, vou pedir para ele fazer uma leitura do versículo-chave aqui, vamos repetir, então, o nosso versículo, e logo vou pedir também para a Jéssica ler para nós o Salmo da semana. Então, vamos lá, vamos ler aqui. Aqui, Augusto, você pode ler para a gente, então, vamos repetir aqui o versículo-chave da semana? Assim, tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Augusto, não sei se é algo... Hã? Tá vendo? Opa, desculpa, Augusto, você pode ler por gentileza, acho que eu que estou com... Tá. Não estou escutando aqui. Vou ler aqui. Disse o Eterno a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Aí, muito bem, Baruch Hashem, muito obrigado, Augusto. Muito obrigado. E agora eu vou pedir aqui para a Jéssica ler para a gente também o Salmo da semana, gente. Salmo da semana, Tehilim 47. Para o diretor, pelos filhos de Corache, um salmo. Ó todas as nações, batei palmas, aclamai a Deus com a voz de júbilo, pois o Eterno Altíssimo é temível, Rei grande sobre toda a terra. Ele submete os povos a nós e coloca as nações sob nossos pés. Ele escolheu para nós a nossa herança, a excelência de Jacó, a quem ele amou. Sela. Deus elevou-se em meio ao clamor, o Eterno, ao som do chofar. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai. Pois Deus é Deus de toda a terra. Cantai com compreensão. Masquil. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu trono de santidade. Os nobres dos povos se reuniram. O povo de Deus de Abraão, santidade. Os nobres dos povos se reuniram. O povo de Deus de Abraão, pois o protetor da terra pertence a Deus. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pela leitura aqui, então, desse salmo maravilhoso. Salmo que tem a conexão aqui conosco, né, gente? Salmo das Nações, onde todos cantam louvores ao Criador. Baruch Hashem. E agora, as nações se assentarão no trono. Isso é incrível. E agora, vamos fazer aqui o sorteio também, nosso sorteio. Vamos fazer uma conferência aqui. Opa. Aí que... Vamos fazer uma conferência aqui, vamos ver se estão todos aqui, todos os participantes. Lembrando que estamos sorteando a bandeira aqui de Jerusalém, bandeira de Jerusalém. Só um instantinho, certo. Vamos ver aqui, então, se estão todos aqui. Temos aqui o Misael participando, temos a Isabela, a Dona Vera está participando,
A Nete também está participando com a gente. Jéssica. Jéssica aqui com a gente também. Aqui, Esther. Beto. O Beto. O Leandro. Aqui, Esther. Marcela. O Gustavo. Israel. O Augusto está com a gente também. Renata. A Geila. Ricardo. O Alisson. E E a Vovó Fátima. E a dona Fátima, a vovó Fátima. Vamos ver, então, quem vai levar a bandeira hoje, gente. E, claro, para não perder o costume, vamos colocar uma música que quase ninguém conhece. Uma música desconhecida aqui para dar um clima. Vamos lá. Um minutinho só. Vamos ver quem vai levar a bandeira. Legal essa aí para colocar na mesa, colocar na mesa do Shabbat, colocar no escritório, colocar na sala. Vamos ver quem vai levar. Espera aí. Coloca aqui, ó, pai. Gravação aqui. Eu tenho que ir apertando, vai. Vai apertando. Você tem que aumentar aqui. Um pouquinho. Agora sim. Estamos com problemas técnicos aqui na música. Quer colocar o celular? Problemas técnicos, tem alguma coisa que não está funcionando. Calma, calma, já vamos iniciar, vamos voltar aqui para ver se abre. Tem um probleminha aqui. Né? Tá indo mesmo. Infelizmente, estamos com problemas técnicos aqui na música. Vamos ter que fazer a música aqui sem os sons mesmo. Quer pegar lá, filho? No celular, vamos ver se a gente consegue. Cadê, pai? Vai, cadê? Aqui, ó. Aí. Bom, gente, estamos com um probleminha aqui na música. Vamos fazer sem música mesmo. Vamos lá. Vamos ver quem vai levar, então, essa bandeira de Jerusalém. Bandeira de Jerusalém. Todos já conheciam aqui que a Jerusalém tinha uma bandeira? Todos sabiam tinham conhecimento da bandeira de Jerusalém? Não. Uma bandeira muito bonita. Vamos ver quem vai levar. Vamos ver quem vai levar a bandeira, então, gente. Vamos remexer aqui muito bem. Vamos ver Itajaí. quem vai levar. Quem vai levar a bandeira? Então, a torcida aí. Então, já vi a torcida de Itajaí. Temos torcida de Itajaí, torcida de Palhoça, de Florianópolis, de São José.
Tem torcida de Bruce. Ver quem vai levar a bandeira. Vai lá, Esther. Já está na mão da Esther, já está na mão da Esther. Vamos ver quem vai levar a bandeira. Já está na mão da Esther, já está na mão da Esther. Vamos lá, Esther. Vamos revelar Qual quem cidade? vai levar. Leandro! Leandro levou a Aê. bandeira. Muito bem, uma salva de palmas. Boa, Leandro. Uma salva de palmas. Muito obrigado, estou muito feliz. Ei! Muito bem. Muito bem, parabéns, Leandro. Parabéns, Leandro. No próximo encontro, se Deus quiser, a gente lá com a bandeira, você pega com a gente. Muito obrigado, gente, a todos que participaram com a gente nessa noite, que nos deram a honra. Que o Criador abençoe vocês com uma semana muito feliz, abençoada. Muitas bênçãos de cima. Tchau. Shalom, Shalom, shalom. pessoal. Shalom a todos. Tchau a todos. Shalom a todos. Tchau a Vamos ver se a todos. música, vamos ver se a Shalom a música do todos. final aqui vai ligar. Shavu Tov. Boa noite. Vamos ver se essa música finaleira aqui vai agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar o efeito. O efeito. Vamos ver se ela vai. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Já vai terminar. Não, já vai terminar, já vai começar. Não é comigo. Alegria, luz e união. Tchau. Sabedoria. Tchau. Convida, Já vai Boa semana! muito obrigado por participar. Ei! Tchau, tchau.